Hoje eu vou falar desse quadrinho aqui, que era um dos quadrinhos que eu tava mais animado pra ler em muito tempo. Desde que ele foi lançado lá fora e eu vi a arte, a capa desse quadrinho, eu fiquei apaixonado e eu estava louco pra ler ele. E a Comic Zone lançou ele agora no segundo semestre, então lançamento bem recente, peguei na pré-venda. A edição dele já é maravilhosa, ele tem uma capa maravilhosa e ele é um quadrinho de ficção científica, que é um dos meus gêneros favoritos de quadrinho, de filme. Eu tinha uma puta expectativa pra esse quadrinho, que além de ter uma arte incrível, a maioria dos quadrinhos desse gênero já me atraem bastante. Ele é um quadrinho que, na questão artística, ele é até melhor do que a gente vê folheando, vendo as imagens. Ele realmente tem uma das melhores artes que eu já vi no quadrinho. É uma arte extremamente fofa, as cores são espetaculares, mas esse quadrinho me decepcionou um pouco. E ao longo do vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso. Eu esperava que fosse um dos melhores quadrinhos da minha vida, porque ele tem essa arte incrível, tem muito tempo que eu tô com vontade de ler ele, e ele é de um gênero que eu gosto muito. Então ele tinha tudo pra eu amar completamente. Eu ainda gostei muito desse quadrinho, ele muito provavelmente vai ser um dos melhores quadrinhos do ano aí, quando eu fizer a lista no final do ano, mas foi bem menos do que eu pensava. Então vamos falar por quê. Esse quadrinho se passa num universo em que a humanidade já tá um pouco mais avançada e já começou a colonizar e explorar outros planetas. A gente vai ter 3 protagonistas nesse quadrinho. A gente começa conhecendo a Jinsu, que é uma cientista muito promissora de um projeto independente para criar uma sonda de exploração, e aí a gente já começa a se apresentar no que seria os grandes vilões do quadrinho, né? E a grande crítica que o quadrinho traz. Porque todo o projeto da Jinsu vai ser comprado ali pela Energy Solution, que é uma das grandes empresas que estão controlando toda essa exploração espacial aí da humanidade. Então, basicamente, nesse mundo, tem várias grandes empresas que são rivais e elas meio que controlam toda a humanidade. Elas controlam toda essa questão de exploração de outros mundos, exploração no quesito de explorar recursos naturais mesmo, de extrair coisas desses mundos e não conhecê-los. E aí, essas grandes empresas são rivais umas das outras. Tem toda uma questão ali de uma tentar sabotar a outra, então é um pouco violento o relacionamento dessas empresas com a própria humanidade e entre si. Então no próprio quadrinho, tipo, governos não são citados como se não existissem mesmo, e como se a humanidade fosse controlada por essas empresas. O projeto da Jinsu vai ser comprado pela Energy Solution e ela vai se ver ali meio que ligada contra a vontade dela a essa empresa, porque ela quer continuar trabalhando ali no ramo de exploração espacial, porque ela já tinha dedicado grande parte da vida dela a isso, então ela vai continuar trabalhando para a empresa, fazendo pesquisas. Só porque ela é sempre muito reclamona, ela entende que essas empresas estão basicamente destruindo vários planetas, não se importam com os funcionários, não se importam com nada, e aí ela meio que não pode ser demitida por questão contratual de quando o projeto dela foi comprado, e ela não pode se demitir da empresa. Então eles ficam meio que trocando ela entre projetos da empresa, porque ela fica dando dor de cabeça para os chefes dela, então eles ficam despachando ela de um projeto para o outro. E aí ela é mandada para um satélite que não vem ao caso para que serve, mas ela tá num satélite lá, e aí uma empresa rival da Energy Solution vai mandar mercenários para destruir o satélite para acabar com a pesquisa que a empresa tá fazendo. Então a gente vai ser apresentada a outra personagem que vai dividir o protagonismo no quadrinho, que é a Kamina, uma mercenária. Ela é meio que a líder desse grupinho de mercenários que estão destruindo o satélite. Ela não vai ter nenhuma relação com a Jinsu nesse começo, mas ela vai ser uma das protagonistas do quadrinho. E aí quando o satélite ele é destruído, a Jinsu sobrevive. Ela e alguns outros tripulantes pesquisadores do satélite sobrevivem, e eles são levados para uma base no espaço da Energy Solution, onde agora a Jinsu vai ser meio que redirecionada para trabalhar em coisas burocráticas e como se fosse meio que um RHzão assim da nave. Então ela vai trabalhar nessa base espacial da Energy Solution, meio que retirada ali da área de ciência. E esse é só o comecinho, bem o comecinho do quadrinho mesmo. E aí a Jinsu, ela vai conhecer o Alex, que é o terceiro protagonista desse quadrinho, que é um cara que trabalha ali na manutenção dessa nave. Ele basicamente fica fazendo a manutenção do lado de fora da nave, então ele trabalha ali literalmente no espaço com muitos riscos atrelados ao emprego dele. E aí nesse começo a gente vai ter muito a Jinsu e o Alex conversando sobre a situação deles ali, que eles basicamente são escravos dessa empresa, porque eles não podem sair da nave. O Alex nasceu dentro da nave da Energy Solution, ele nasceu e trabalha lá desde sempre, ele tem altas dívidas com a empresa, porque ele mora dentro da nave, então mesmo ele trabalhando, ele não consegue pagar as dívidas dele, então a dívida dele meio que só aumenta e ele vai ser um escravo pro resto da vida da Energy Solution. E ele é meio ignorante, assim,
assim, ele nasceu na nave, ele cresceu com isso, então ele não entende que ele é um refém da empresa, e a Jinsu vai começar a colocar isso na cabeça dele e ele vai ficar cada vez mais reflexivo sobre a vida dele. E aí tem um momento que eles encontram, se eu não me engano é o Goku, aí talvez eu erre, mas eu acho que é o Goku, ele encontra um macaquinho que por algum motivo não era pra ter animal na nave, mas por algum motivo ele vai achar um macaquinho dentro do quarto dele, que é tipo, basicamente só um buraquinho na parede, uma cápsulazinha que é o quarto dele. Então ele basicamente, o Alex, ele só trabalha, e quando ele não tá trabalhando ele tem esse quartinho dele que é uma cápsulazinha, e aí ele vai encontrar o Goku, esse macaquinho, que tecnicamente na nave da Energy Solution só tem essas coisas de pesquisa, exploração, coisas normais que não deveriam ter animais, e tem algumas outras coisas que eles meio que alugam para outras empresas fazerem pesquisas no espaço, provavelmente pesquisas que não são seguras para fazer dentro de um planeta ou na Terra, e eles fazem a pesquisa no espaço. Então o Alex começa a ficar com isso na cabeça, que talvez eles estavam fazendo experimentos com Goku, e aí ele vai encontrar um laboratório cheio de animais em que essas pessoas estão fazendo provavelmente experimentos perigosos que fazem mal para esses animais e que poderiam contaminar a própria nave e arriscar a vida de todo mundo que está ali dentro, porque se esses experimentos fossem seguros, eles não estavam sendo feitos no espaço, estavam sendo feitos num planeta. Então o Alex vai surtar, vai sair descendo a porrada em todo mundo ali, os cientistas, os seguranças, ele vai surtar tentando libertar esses animais. E aí, para ajudar ele, a Jinsu vai fugir com o Alex ali, eles vão tentar sair dessa nave da Energy Solution, eles não vão conseguir sair de um jeito convencional, eles vão pegar uma cápsula de fuga e vão injetar para conseguir fugir e não serem mortos. Então eles vão cair num planeta, e aí já mostra que é o mesmo planeta que a Kamina tá. Porque a Kamina, nessa missão que ela foi de explodir ali o satélite em que a Jinsu trabalhava, a Kamina ela acabou sendo pega na explosão e ela perdeu um braço, refletiu sobre a vida que ela tava levando, que ela não gostava de ser mercenária, fazer por necessidade, e ela foi para um planeta ali tentar mudar de vida e tentar trabalhar ali recolhendo lixo espacial e ter um emprego honesto, não matando as pessoas. A Jinsu e o Alex, eles caem no mesmo planeta que a Kamina tá, a Kamina vai ver a cápsula de fuga deles caindo e vai resolver ajudar. Esse é só o começo do quadrinho, não é uma grande parte do quadrinho, não tem nada de spoiler aqui, e eu não vou falar muito mais do que tem daí pra frente, porque até eu acho que nem vem ao caso. Agora eu vou começar a dar opiniões já. Depois disso, a gente vai ter relacionamento entre os personagens, que é bem legal, a relação entre a Jinsu, o Alex, a Kamina tentando mudar de vida ali, que ela é uma personagem bem legal, ela tem toda uma bondade e tal. Só porque ele é um quadrinho que tem uma coisa que ultimamente eu não tô gostando tanto nos quadrinhos que eu leio, mas aqui não chegou a ser um ponto negativo, que ele tem muito essa questão política, né? Claro, criticando, né? Ele mostra essas empresas que estão dominando o mundo e que, pô, estão explorando as pessoas e eles precisam se livrar disso. E quando eles fogem, a Energy Solution vai mandar um monte de mercenário para matar a Jinsu e o Alex, porque eles estão devendo dinheiro para a empresa, mesmo eles tendo trabalhado a vida inteira para a empresa e não tenham tido vida própria, eles devem uma grana, então eles têm que ser mortos, eles não podem sair da empresa, não há demissão. A demissão é morrer. Então tem muita crítica social que para mim não chegou a ser um problema aqui, porque não achei tão repetitivo ou descarado assim. Eu acho que tem essa aventura da ficção científica, do sci-fi, eu acho que prevalece bem também. Agora, uma coisa que é um ponto negativo, de fato, é que o quadrinho, ele vai tendo, né, essa relação da Jinsu do Alex, eles fugindo, a Kamina mudando de vida, a Kamina indo ali, né, tentando ajudar eles, indo ao encontro deles, né, e tal. Mas o quadrinho vai acontecendo várias coisas, assim, várias coisas normais, mas eu acho que, tipo, ele não pegou aquela parada do sci-fi e tentar pôr um clímax, assim, alguma coisa no final, assim, que amarra tudo de um jeito muito foda. Não, as coisas só vão acontecendo, coisas legais, é um roteiro bom, então vai acontecendo um monte de coisa, e teve um momento que eu até pensei assim, pô, não vai acontecer nada. Pra mim, só ia acontecer na vida deles ali, tentando se livrar da Energy Solution e tentar conseguir uma vida boa, e aí pra mim só ia acabar, tipo, eles iam achar um lugar bom pra ficar e pronto, acabou o quadrinho. Eu achei que não ia ter nenhum tipo, assim, de tentativa de ter um clímax ou algo mais emocionante ou mais frenético, assim, no quadrinho. Mas no final ele tem um finalzinho, assim, que é um pouquinho mais emocionante do que eu pensei que seria, que eu pensei que só ia acabar do nada. Ainda assim não é nada demais. Então a ideia é toda muito boa, mas eu acho que poderia ter feito um final mais eletrizante, assim, que teria ficado espetacular. Mas é bem bom, eles tentando ali, né, se desvencilhar da prisão que eles estavam trabalhando para essa empresa, e até a Kamina também, né, porque ela não tinha um contrato com a Energy Solution ou algo assim, ou outra empresa, né, porque no começo ela estava trabalhando para outra empresa. Ela tá tentando sair dessa parada de ficar trabalhando para essas grandes empresas e
não ter uma vida própria, né? Então ela só quer viver nesse planetinha que ela arrumou, catando lixo espacial ali pra sobreviver. E só pelo roteiro, o quadrinho já valeria a pena. Um quadrinho muito, muito bom de roteiro. Só porque agora falando da arte. É uma das melhores artes que existem no quadrinho, não tem o que falar disso. A arte do quadrinho, ela é muito, muito fofa. Tem essa parada que ela parece uma animaçãozinha, um desenho animado muito lindinho, muito fofinho. Só porque, como eu falei, é um quadrinho que ele tem violência. A Kamina, ela é mandada pra matar as pessoas. E ela mata as pessoas. E é explícito isso. Então, é muito engraçado. Você tá vendo aquele bonequinho, parece um Funko Pop. Lindinho, maravilhoso. E ela tá dando tiro na cabeça dos outros. E a cabeça tá explodindo. E, por exemplo, a Kamina, eu falei que no comecinho, tipo, página 15, ela é pega na explosão e ela perde o braço. E a gente vê o braço dela todo explodido. E ela lá, indo embora no espaço. A gente vê ela dando tiro na cabeça dos outros e a cabeça explode, a gente vê o tiro saindo assim. É muito explícita a violência e não é pesado, né? Porque é um monte de bonequinho e é muito legal a gente ver essa arte que é muito fofa com essas coisas da violência, que é um mundo muito violento ali, que ficou muito legal. Eu gostei muito de ver essa parte. A própria hora que o Alex surta, ele sai descendo o cacete em todo mundo na nave com essa arte espetacular. E outra coisa que é muito foda dessa arte é que ela é muito detalhada o tempo todo. Eu ficava lendo e tipo assim, eu pensava, meu Deus, como que esse cara desenhou isso? É maluco. Eu nem sei se é um cara, mas essa pessoa que desenhou isso é maluca. O quadrinho tem 192 páginas. E eu demorei o tempo que eu levaria pra ler um quadrinho de 600 páginas pra ler ele. Porque ele não tem uma narrativa demorada nem nada. Eu olhava essa arte, eu não podia sair passando página e lendo o quadrinho rápido conforme a narrativa me deixava. Eu tinha que parar e ver quadro a quadro com todos os detalhes, porque é espetacular. Então tem hora que a gente tá no começo, que é só uma apresentação, aí mostra a Jinsu no escritório dela ali, meio tipo revoltada, né? Porque a empresa, o projeto dela vai ser comprado, eles estão no escritório. Pô, podia ter só a Jinsu, uma mesinha, alguma coisa assim, não. Ele coloca os fios do computador, os fios da coisa passando assim pro canto, um monte de coisa na mesa, uma baguncinha, uns quadros na parede, um monte de coisa. Então é sempre extremamente detalhado. Aí ele vai mostrar, tipo, o quartinho do Alex. Aí é só uma cápsulazinha. Só que beleza, tem a baguncinha do Alex, aí tem as roupas, aí tem a entrada da ventilação, tem a caminha dele, a cobertinha bagunçada. Todo o quadro desse quadrinho é extremamente detalhado e isso é incrível. Só pela arte esse quadrinho já valeria muito a pena. Ele tem um roteiro muito bom. No geral, vale muito a pena. Eu recomendo esse quadrinho pra todo mundo, porque é sim um dos melhores lançamentos do ano. Eu esperava que fosse um dos quadrinhos da vida, não foi, mas tudo bem, né? Quadrinhos da vida é difícil, mas é um quadrinho que vale muito a pena. Pra quem gosta de ficção, se tipo o roteiro fosse péssimo, valeria muito a pena, porque é uma arte muito única. Eu nunca tinha visto um quadrinho com uma arte tão especial quanto essa. Então fica a recomendação, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, me segue no Instagram e valeu!